A todos, muito boa tarde. Agradeço imensamente o Marcelo, que por intermédio dele fui convidado para dar um pouco meu depoimento, meu relato, o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, quando as tropas nazistas invadiram a Romênia e se aliaram com o exército rumeno para invadir a Rússia, conquistar o espaço vital dele, chama Lebensraum, em nome de espaço vital de ganhar mais territórios, por um regime maquiavélico nazista que não propôs esforço nenhum para acabar com toda a nossa raça judaica. Quero agradecer, em segundo lugar, até em primeiro lugar, o Todo-Poderoso, o grande arquiteto do universo, por permitir para eu sobreviver ao terrível holocausto que atingiu proporções diabólicas impossível de imaginar e descrever no tempo do regime nazista dado Hitler, que em nome de uma raça pura, raça ariana, ele dizimou 6 milhões de nosso povo, 1/3 do nosso povo, na época de 1940, quando este fascínio nazista, com ideologia insana, ideologia abjeta, queria exterminar todos aqueles que são considerados raça inferior, raça subhumana, como judeus, ciganos, pretos, todos aqueles que eram considerados inativos, improdutíveis, eram mandados para câmaras de gás com métodos industriais inimagináveis. Como o amigo Felipe falou, que não podemos jamais entender, explicar o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial. Nosso povo judeu, desde o primórdio da história, foi perseguido, humilhado. Uma coisa terrível que aconteceu contra nosso povo desde o tempo remotos. Vamos contar desde na Idade Média, que os judeus sempre eram culpados por todas as doenças que aconteciam no mundo. Peste bubônica, se considerava que os judeus somos culpados, porque os judeus, como nossa Bíblia Sagrada ensina, a higiene completa, quando chegava da rua, sempre quando entrava em casa, lavava as mãos. E milhões de ibéricos, espanhóis, portugueses morreram de peste bubônica na Idade Média. Porém, os judeus morreram, mas não em proporções iguais aos outros povos que não seguiram nossa tradição judaica. Por esse motivo, os judeus sempre eram considerados como mal que assola o mundo. Foi uma coisa horrível, nunca tido na toda a história da humanidade, sem paralelo, que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, com a exceção deste ditador autoritário, chamava Adolf Hitler, que seu nome seja eternamente esquecido. E eu, aos 8 anos de idade, sofri na própria pele. Eu sou uma memória viva de que aconteceu na Segunda Guerra Mundial. Quero frisar que tem muitos negacionistas que alegam que o Holocausto, 6 milhões de mortos, assassinados, com crueldade indescritíveis, foram mortos, alegam que um mito dos sionistas judeus para ter compaixão dos judeus e ganhar uma terra, Canaã, uma terra que não pertencia a ele, pertencia aos árabes. Porém, todos nós sabemos que a história judaica denota de 5.000 anos atrás. A terra de Israel, a terra de Canaã, sempre pertencia ao povo judeu. E nós não supramos a terra de ninguém.
os negacionistas, antissemitas, aqueles que odeiam os judeus, alegam que nós ganhamos em 1958, sob a batuta do secretário-geral das Nações Unidas, Oswaldo Aranha, foi decidido a partilha da Palestina em dois, então, sob mandato britânico. Todo mundo sabe a história. E o Israel, o povo judeu, aceitou a partilha, mas o povo árabe não. Quando foi declarada a independência do Estado de Israel por David Ben-Gurion, em 1948, 14 de maio, 5 exércitos do país árabes invadiram para jogar nós no mar. Milagrosamente, igualzinho como eu sobrevivi ao terrível holocausto e não fui enviado na câmara de gás aos 9 anos de idade, por milagre divino, eu acredito muito na providência divina, me poupou e não somei mais 1,5 milhão de crianças inocentes por ter nascido sob a estrela do David, por ser judeu. E eu não entendo, e tem muitos que não entendem, como foi possível no século XX tais atrocidades. Nunca podemos imaginar, nem uma mente humana não consegue imaginar qual é o motivo dessas atrocidades em nome de um mito vil, mito abjeto da raça pura ariana. E inexplicável como um cabo austriaco, nem era alemão, subiu ao poder, eleito legitimamente por um governo com o povo cego alemão. Um povo alemão era considerado no século XX altamente cultural, altamente instruído, melhores faculdades, melhores escolas de ensino. Ele legou ao mundo grandes vultos em física, filosofia, canto, em todos outros setores. Como foi possível que esse indivíduo megalomaníaco, psicopata, conseguiu convencer tantos inteligentes, intelectuais, com títulos acadêmicos universitários, para ser conivente com ele, que ele sozinho não podia matar, ele sozinho não conseguiria fazer isso, porém, ele convenceu com sua oratoria perfeita, era um tipo hipnotizador. Quando ele desfilava e discursava, captava as massas deliravam. Ele era considerado por todo o povo alemão como Messias, Salvador da causa alemã, do Terceiro Reich de 1000 anos. Ele proclamava em letras garrafais, na imprensa antissemita, jornal alemão nazista, que ele veio para salvar a Alemanha daquele armistício vexamoso que impôs ao povo alemão pagar grandes indenizações de guerra da Primeira Guerra Mundial, que foi perdido por ele. Porém, eu vou contar a minha triste história de infância, embora que lembranças amargas um pouco faz as pessoas tremer, faz as pessoas com certa dor, lembrando os fatos acontecidos comigo mesmo, que foi na própria pele. E eu sou um sobrevivente do Holocausto. Meu nome é Joshua Astrul, conforme radialista explicou para vocês. Nasci em 1933, 9 de maio, o mês e ano que o Hitler ascendeu o poder na Alemanha e se tornou chanceler. Depois, com o tempo, 33, 34, 35, ele se denominou o Führer, poderoso, que ele tirou todos os poderes no imperador, do Reich, do Marshal
Edimburgo, e ele pus ele de lado, ele ficou autoridade absoluta ditatorial da Alemanha. Ele impôs leis severas. Em 1935 introduziu as leis raciais do Nuremberg, onde tiraram os direitos de todos os judeus para não entrar na universidade. Todos aqueles estudantes nas universidades de Alemanha foram expulsos, tanto eles como professores. As escolas judaicas foram terminantemente fechadas. Os empregos dos grandes advogados, juízes, cientistas judeus foram expulsos, não tinha direito a nada. As fábricas, as propriedades foram confiscadas. Leis raciais draconianas, onde o judeu perdeu todo o seu significado, todos os direitos tornaram a zero. O povo judeu na Alemanha ficou em absoluta miséria, em absoluta como se chama? Desculpa meu português um pouco difícil, que eu não tenho nenhum estudo acadêmico. Eu vim aí, aprendeu um pouco português, eu li bastante. O povo judeu alemão ficou desesperadíssimo, perplexo, tanta atrocidade veio de um governo nazista, um governo que a Alemanha era considerado por judeus como lar da Alemanha. Muitos judeus na Primeira Guerra Mundial foram condecorados por alta devoção à causa alemã. Muitos foram condecorados. Porém, essas leis draconianas, absolutas, nazistas, tiraram todos os direitos. Todos os direitos. Conforme a história, todo mundo sabe que em 1938, Hitler, tornando-se ditador absoluto da Alemanha, anexou a Áustria, o seu próprio país natal, que era um país independente, um país separado, embora a língua era comum dos dois países. Depois, 1939, todo mundo que sabe a história da Segunda Guerra Mundial, em setembro, ele invadiu a Polônia. Dentro de um mês, pobre povo polonês, sem armas modernas, sempre com cavalaria, sem cavalos, não podia enfrentar os tanques do exército alemão, a aviação do exército alemão, que a Alemanha, dentro desses dias de 33 até 41, até 39, se armou completamente com armas moderníssimas. Maiores cientistas alemães cooperaram para armar de novo a Alemanha, fazer a Alemanha grande Alemanha, o império. Eles depois invadiram a Tchecoslováquia, conquistaram os Sudetos. Depois disso, com a Blitzkrieg, a Guerra Relâmpago, conquistou Hungria, Bulgária, Iugoslávia, e entraram em 41, entraram em Romênia. E eu quero frisar que os rumenos abraçaram a entrada do exército alemão. Com a promessa, a Alemanha falou que vão devolver a província de norte da Romênia, fronteira com a Ucrânia, Bessarabia e Bucovina. Esses territórios, dois territórios norte, muito produtores de cereais, bem ricas, pertencia à Romênia. Em 1938, Stalin conquistou essas duas províncias, em norte da Romênia, fronteira com a Ucrânia, entre os rios Bug e Dnieper. Dois rios faziam parte de Bessarabia e Bucovina.